E nós começamos a semana aqui no Liberdade de Opinião, indo ao Rio de Janeiro para ouvir o jornalista Sidney Rezende. Tudo bem, Sidney? Boa segunda-feira, hein? Tudo bem. Ótima segunda-feira para nós todos. Senhoras e senhores, bom dia. Colombo também. Colombo, 30 segundos só. Eu passei o fim de semana lendo tudo, aí, principalmente as críticas, né? Naveguei nas redes sociais, mas para assistir. Eu não participei, só para ler e acompanhar. E vi que uma parte da população tem críticas ao trabalho da imprensa em geral, às vezes de forma localizada, a um colega, ou um detalhe, uma reportagem. Eu queria só alertar a população que o trabalho da imprensa, profissional principalmente, é muito importante. É que a gente não avalia, né? Eu estava vendo o trabalho de vocês aí, quantas informações relevantes vocês nos estão fornecendo, dando, nos orientando, inclusive com relação à vacinação, que é uma prestação de serviço muito importante. Eu queria fazer um apelo à população, aquela partezinha, né, que é mais ácida, mais crítica, tá meio de saco cheio, não aguento mais a imprensa, é sempre a mesma coisa, mesmo assunto, esses caras, que fazem uma série de declarações, né, e falas, assim, bem agressivas, que, gente, o trabalho da imprensa é muito importante. É como se você dissesse assim, ter uma boa rede hospitalar espalhada pelo país todo, é algo bom ou ruim? Eu acho que é ótimo, né? Quanto mais hospitais, quanto mais estruturas de consulta a gente tiver, não é? Tanto melhor para a saúde. Isso prejudica o fato de um médico ou outro médico, às vezes, não fazer um bom diagnóstico ou receitar um remédio correto imediatamente? Não é por causa que se tem um ou outro problema, e todas as profissões têm. Então eu digo isso para fazer um apelo para as pessoas, sejam um pouco mais tolerantes com a imprensa brasileira, deixar os repórteres trabalharem aí em todo o país para a gente levar as informações. Ninguém aqui acorda cedo para errar. A gente acorda para acertar, porque esse pacto é bom para a democracia, é bom para a sociedade, porque aquelas pessoas, não importa a ideologia, se é governo, se é oposição, não importa, aquelas pessoas que não querem que você desnude um problema ou que mostre que algo está errado, né, ela vai sempre combater quem está investigando, mas é muito melhor, ainda que seja uma notícia ruim, que a gente dê essa notícia, mas seja verdadeira, do que a gente não dar essa notícia ou se dizer que a censura é o melhor caminho. Censura só ajuda quem tem uma certa ideia malfeitora na cabeça. Então vamos nessa, viva a imprensa profissional e viva o jornalismo, vamos ser um pouquinho mais tolerantes, pelo menos é o apelo que eu faço para o senhor e para a senhora, para, né, antes de bater, pensa um pouquinho, né? Nós somos profissionais também. É isso aí. Então vamos exercer o nosso ofício aqui, Sidney Rezende. Começando a falar sobre vacinas. O governo federal começa hoje a distribuir mais de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer contra a Covid. As doses devem ser direcionadas para grupos prioritários e divididas proporcionalmente entre os estados e o Distrito Federal. O Ministério da Saúde também informou que deve fechar ainda nesta semana um acordo para a compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. O primeiro contrato é de 100 milhões. Se esse segundo contrato for mesmo fechado, serão mais 100 milhões, totalizando 200 milhões de doses da Pfizer. Lembrando que a vacina da Pfizer requer 2 doses, portanto, com os 2 contratos, nós conseguiríamos imunizar, só com as vacinas da Pfizer, 100 milhões de brasileiros. Vai ser importante assinar esse novo contrato com a Pfizer. Quanto mais vacina, melhor, até porque a gente não sabe se vai ter de vacinar de novo o ano que vem, se vai precisar de reforço depois dessa primeira rodada de vacinações. Agora é melhor prevenir do que remediar, não é, Sidney? Sem dúvida alguma, Colombo, mas eu não quero nem pensar lá na frente agora para o nosso comentário, não. A notícia é boa e vai ser ótima quanto mais vacinas nós tivermos, quanto mais opções. Essa especificamente, ela exige um cuidado redobrado e eu espero que estados e municípios já tenham se preparado. Temos uma boa malha de distribuição e de vacinação, temos experiência, temos pessoas qualificadas, temos pessoas que já trabalham nisso há algum tempo, são os profissionais de saúde mais experientes, tudo isso é sensacional. Mas por quê? Vocês já disseram aí, eu vou só reavivar aqui para quem está nos acompanhando nesse momento. As doses, elas saem de um centro de distribuição em Guarulhos, aí variando de 60 a 90 graus centígrados abaixo de zero. Então, repare, de 60 a 90, olhe bem essa situação. Essas vacinas são deslocadas para os refrigeradores dos estados, né? Então há uma distribuição, uma logística. E lá precisa de um armazenamento a menos de 20 graus, ou seja, você dá uma degelada, se é que eu posso falar grosso modo. Por fim, quando ela chega nas salas de vacinação, eu já tomei a primeira dose, no meu caso foi a AstraZeneca, então não vou tomar essa. Mas você que não tomou e está na fila lá e vai ser a Pfizer, quando você chega na sala de vacinação, essas doses têm que estar entre 2 graus
graus centígrados e 8, não mais abaixo de 0, acima. Então, o que significa? É preciso uma boa logística, é preciso um bom cuidado de distribuição, ela só aguenta 5 dias, depois você não tem mais condições de uso. Então, é muito bom mesmo que ela seja distribuída, destinada logo aos estados e postos de vacinação, e se começa a fazer isso. Como se tem uma logística melhor aérea e rodoviária que liga os estados às capitais, consequentemente tem mais gente, provavelmente o que vai acontecer é exatamente isso mesmo. Vai se usar toda essa vacina nas capitais. É ótima notícia também, né? E utiliza-se as outras que têm um outro modelo de armazenagem para as cidades médias, pequenas e no interior do Brasil. Então, é muito bom que se tenha, é ótimo que o governo brasileiro já tenha informado que pretende comprar no todo 100 milhões, então nós precisamos de alternativa. Para não precisarmos já antecipar uma dor de cabeça que pode acontecer para o ano que vem, que você já projetou, olha, já pensou seguir para o ano que vem? Tudo indica que vamos precisar continuar a vacinação no ano que vem. Mas se conseguir, quem sabe, 70% de imunização ainda este ano, aí é espetacular. Eu acho essa notícia muito, muito, muito boa para todo mundo. Sidney, o senador Otto Alencar, que é membro titular da CPI da pandemia, disse que os contratos e a compra de vacinas da Pfizer serão investigados. Ele nos deu uma entrevista exclusiva e, na entrevista, disse também que quer entender os motivos que levaram a Anvisa a negar, por enquanto, a importação da Sputnik V. Queria que você falasse um pouquinho sobre as declarações do senador Otto Alencar, investigações sobre os contratos da Pfizer. Nós estamos em vias de fechar um novo contrato, né? Nesta semana, o ex-presidente da Pfizer no Brasil e a atual presidente da Pfizer no Brasil serão ouvidos pela CPI. Será que isso pode, de alguma maneira, atrapalhar a assinatura do contrato, Sidney? Não acredito que atrapalhará, não. A verdade vem a ser importante que ela seja perseguida, os documentos precisam mesmo ser auditados, deveriam já ter sido auditados, independentemente de ter uma CPI. É esse o papel do Congresso Nacional, esse papel institucional do Tribunal de Contas da União, assim como os tribunais de contas dos estados e dos municípios. A turma tem que trabalhar, e não tem que trabalhar ali um pouco pendurada no guarda-chuva do Poder Executivo, não. Tem que trabalhar com isenção, com equidistância, analisar item a item do contrato, verificar se tudo aquilo foi cumprido, se não foi, os valores. Bem, mas vamos dividir aí, só para melhorar o nosso raciocínio, essa investigação que eu sou favorável. A minha opinião é que deve-se ter sempre essa fiscalização e, se possível, ela ser razoavelmente rápida. Sabemos que assinar um contrato é mais fácil e mais rápido do que você depois verificar cada detalhe para onde foi cada centavo. Reconheço isso. Então, a auditagem, ela demora um pouco mais por ser cuidadosa e mais definitiva. Mas por que é importante dividir aqui em duas fatias esse pedaço de pão aí, né, para entender? Primeira fatia, lá atrás. Por que no ano passado a Pfizer ofereceu uma boa quantidade de vacinas para o Brasil, a Coronavac também foi oferecida ao governo brasileiro, e naquela época o governo brasileiro não optou pela compra. Perdemos meses preciosos ali, que certamente evitaríamos perdas humanas, a julgar pelo número que estamos hoje fantasmagórico. Número atualizado até às 18 horas de ontem, 422.340 brasileiros morreram. A segunda fase, então, isso precisa ser investigado também. A segunda parte do pão aí, da fatia, que é isso que eu estou me referindo agora, é o contrato atual. Este e os outros todos. Gente, nenhum problema se investigar contrato, ler, auditar, pedir dados, documentos. É o meu, o seu, o dinheiro do contribuinte. Então, a gente tem que se habituar tanto às críticas, que foi o início um pouco da minha fala aqui, né? Até mesmo a imprensa e aqueles que são investigados por ela, como neste caso específico também, que fecha os contratos, quem paga e assina cheques, quem libera dinheiro, quem decide sobre logística, quem faz distribuição, isso em todos os âmbitos, em todas as faixas de poder. Sou favorável a uma auditoria decente e isenta. Nesse sentido, eu estou com o senador, acho que vale a pena sim fazer essa investigação. Bom, lembrando que nesta semana nós teremos depoimentos importantes na CPI da pandemia a partir de amanhã. Hoje não há coleta de depoimentos, apenas reuniões internas vão ser feitas pelos integrantes da CPI. Nesta semana nós teremos, por exemplo, o depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Já mostramos aqui que o senador Otto Alencar quer entender, por exemplo, esse processo em que a Anvisa não considera adequados os documentos recebidos
do Fundo Soberano Russo e por isso não libera a importação da Sputnik V. Nós teremos o depoimento do ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, que deu uma entrevista para a revista Veja recentemente, atribuindo ao Ministério da Saúde a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello o atraso na compra de vacinas da Pfizer. Eu lembro sempre, você viu em primeira mão aqui na CNN, os e-mails que a Pfizer mandou oferecendo vacinas ao governo brasileiro em agosto do ano passado. Na entrevista à Veja, o ex-secretário de Comunicação do Planalto, Fábio Weingarten, isenta completamente o presidente Jair Bolsonaro de responsabilidade pela não assinatura do contrato, mas diz que houve incompetência, essa foi uma expressão utilizada por ele, no Ministério da Saúde. Teria procurado, inclusive, a ajuda de ministros do Supremo Tribunal Federal para tentar, de alguma maneira, fazer com que a compra das vacinas da Pfizer acontecesse àquela altura do campeonato. Nós também vamos ouvir um outro depoimento muito importante nesta semana, o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que deu uma série de declarações que podem ter prejudicado o relacionamento do Brasil com a China. E a China, como sabemos, é o país que nos envia o IFA, a matéria-prima para a produção da Coronavac e da AstraZeneca também pela Fiocruz. Por isso, a expectativa de que seja explorada a política externa do Brasil durante a gestão de Ernesto Araújo, para que a gente entenda se isso, e os senadores concluam se as declarações de Ernesto Araújo foram suficientemente fortes a ponto de, eventualmente, atrapalhar a relação diplomática do Brasil com a China. Também estarão na CPI nesta semana o ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual presidente da Pfizer no Brasil. Ambos vão explicar, especialmente, aquela possibilidade não concretizada de assinatura de contrato da Pfizer com o governo brasileiro, com o Ministério da Saúde no ano passado. Então, Sidney, eu passei aqui pela agenda da semana na CPI. O que é que você imagina vai acontecer de importante ao longo da semana lá em Brasília? Colombo, foi ótimo esse seu resumo aí mais amplo, muito importante para facilitar aqui o meu trabalho de comentar pelo menos o que vai acontecer nos próximos dias. O que acontece? Tem muita gente querendo entrevistas, depoimentos e testemunhos bomba, né? Então, todo dia você fica naquela expectativa, naquela fissura. Não me parece que deva ser dessa forma que a CPI deva trabalhar. Se alguém, claro, trouxer um elemento novíssimo, algo que possa acrescentar e muito, porque não está ainda no campo das luzes, sim das sombras, ou trouxer um documento, ou possibilitar a CPI que chegue até algum dado de prova, né, de omissão, de responsabilização, aí sim, acho que é importante. Então, neste caso, esta semana vamos ter, me parece, um depoimento mais técnico do presidente da Anvisa, que ele vai explicar, inclusive, sobre Sputnik V, o que levou em consideração, porque ele deixou uma porta aberta que pudesse rever este caso mais adiante, o que se precisa ter, o que o governo russo e a empresa russa podem, e o consórcio também, que tem seu representante no Brasil, possam trazer ou que se acrescente para rever essa postura que o governo brasileiro decidiu, pelo menos não nesse momento, de aprovar Sputnik V. Com relação aos depoimentos do Fábio Weingarten, por exemplo, já tem até gente da oposição meio sem entender como que alguém da área de comunicação, né, pôde de alguma forma abrir portas para a Pfizer ou iniciar uma negociação. O que ele tinha a ver com isso? Porque ele não era nem ministro das Relações Exteriores no momento em de fazer junto à diplomacia qualquer tipo de movimento e nem era da área de saúde também. E agora se sabe que o general Pazuello tem uma diferença grande com Fábio Weingarten e ambos vão ter que esclarecer. Quanto a Pazuello, não sabemos ainda se dia 19 ele vai de fato comparecer, está em suspenso, comparecer à CPI. Mas o Fábio Weingarten estará lá e estará lá também o presidente Barra Torres da Anvisa. Dois depoimentos muito importantes. Acho que são os dois, nesse momento, necessários para se reunir elementos, e isso é muito bom, isso é positivo, com um intuito sério de investigação, ainda que uma CPI política, ela não seja partidária ou pouco isenta. Agora, os trabalhos estão transcorrendo, está tudo muito cedo, né? Mas essa semana, certamente, nós teremos aí que redobrar nossa atenção, porque pode ser que surja alguma coisa, como acabou surgindo nas três outras participações de ex-ministros, né? Surgiram ali questões importantes, boas até, para se delimitar o poder de quem manda e de quem obedece.
Ontem, Sidney, o presidente Bolsonaro mobilizou centenas de motociclistas para um passeio por Brasília, que provocou aglomeração de apoiadores que não usavam máscaras em frente ao Palácio da Alvorada. Aí, evidentemente, eu não estou me referindo à utilização de máscara enquanto eles estavam andando de moto, mas neste momento aí, por exemplo, o presidente cumprimentou apoiadores ao lado da entrada da residência oficial e contrariou recomendações sanitárias de distanciamento social. Bolsonaro afirmou que a caravana de motociclistas foi uma homenagem ao Dia das Mães e que quer fazer passeios semelhantes em São Paulo, Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Aí o ministro da Defesa, Braga Neto, que acompanhou o presidente no passeio de moto em Brasília. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre, primeiro, a manifestação de apoio ao presidente e também sobre mais um desrespeito às regras sanitárias proporcionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na semana em que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na CPI da pandemia que é contra qualquer tipo de aglomeração, independentemente de quem seja o provocador, o agente da aglomeração. Colombo, nós estamos diante de um presidente que tem povo. Ele consegue reunir manifestações em todo o Brasil, nos fins de semana principalmente, no curso da semana, primeiro nas redes sociais, se pode até fazer algum questionamento, porque ali já se denunciou a existência de robôs, de participação artificiais, né? Pessoas que usam avatar, às vezes uma pessoa só, ela se passa por 50 outras. Isso existe nas redes sociais e pode existir esse tipo de prática por muitas pessoas favoráveis ou contra o presidente. Por que eu digo que ele tem povo? Porque eu não consigo imaginar, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer, né, reunindo um número de pessoas sistematicamente como o presidente reúne. Esse é um primeiro ponto. Segundo, ele é politicamente incorreto, né? No sábado, ele andou de moto com um empresário a tiracolo, ali sobre a moto com ele, sem capacete. Ele já disse que considera desprezível o uso de cadeirinhas, não deveria ser obrigatório. Ele já foi contra radares, por exemplo, que ajudam a minimizar a quantidade de acidentes, ainda que saibamos que alguns radares precisam mesmo ser investigados, até retirados, porque eles podem servir como caça-níqueis. Sabemos que isso existe. Agora você mostrou aglomerações, não é a primeira vez, ele não usa máscara, usa quando quer, usa quando não quer, fala uma coisa hoje, fala outra amanhã. É um presidente realmente que acaba dando sinais confusos. Imagine um motociclista parado na rua, que está sem capacete, o guarda o adverte, ele fala, o presidente não usa. Você não usa capacete, ou alguém no local com máscara. Pazuello entrou no shopping center aquela vez e foi advertido que tinha que usar máscara, né? O presidente não usa máscara, ou usa quando quer. Então, essa é a característica. Eu diria que há um equívoco político daqueles que acham que esse tipo de manifestação, embora seja utilizada para jogar uma nuvem de fumaça nas notícias negativas, até do funcionamento da CPI, não seja um exemplo de força. Não é um exemplo de força. Se ganha e conquista mentes e ideias e cérebros com boas ideias, com ideias convincentes para o país. Então, se a sociedade refletir realmente se quer esse tipo de postura, né, do seu chefe da nação, não tem jeito, vai votar no Bolsonaro, vai estar com ele, e são esses, de certa forma, que são fiéis, estão fechados com o presidente. E se outras pessoas acharem que o presidente, ele agindo assim e de outra forma, não é o que precisamos para o Brasil, simplesmente para procurar um outro candidato. Então, quero dizer que política é feita de ideias, não é força, não se impõe nada disso. Está errado o presidente em fazer manifestações? Errado ele não está sendo patrocinada por ele ou feita a seu favor, mas quando aglomera está. E ele acaba dando esse sinal muito confuso. Eu, pessoalmente, não gosto que não se use máscara, que não se use capacete, que se condene cadeirinha, que se, de certa forma, estimule andar em alta velocidade das estradas. Eu penso completamente o oposto disso. Acho que isso não é bom e o presidente deveria ser um bom exemplo. Mas política é assim e, repito, política se ganha e se conquista com ideias. Bom, logo depois desse passeio que nós mostramos, o presidente Bolsonaro voltou a defender a aprovação de um projeto que determina a impressão de cédulas em papel na votação e na apuração de eleições, plebiscitos e referendos. Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, com toda certeza nós aprovaremos isso no parlamento e teremos sim uma maneira de auditar o voto por ocasião das eleições de 22. Ganhe quem ganhar, mas na certeza e não na suspeição da fraude. Não podemos admitir isso porque o voto é a essência da democracia,
Fecha aspas para o presidente Bolsonaro. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa declaração do presidente, Sidney. Colombo, eu acabei perdendo aqui o meu retorno, mas deu para entender o finalzinho e espero que você esteja me ouvindo. Se estiver ouvindo, faz um positivo aí. Está dizendo que sim, né? Então, deixa eu dar minha sugestão sobre isso. Aqui mesmo, em outras ocasiões, 2 pelo menos, eu já disse que achava muito importante que o voto eletrônico, do qual eu sou a favor, acho um avanço, acho que ele é veloz, acho que ele é preciso e acho também que ele é seguro, apesar de alguns cientistas dizerem que tudo que é eletrônico pode não ser tão efetivo assim, né? Mesmo compreendendo esta possibilidade, eu sempre defendi aqui que se tivesse uma maneira de aferir por amostragem o voto do eleitor, que o presidente acha que tem que ser tudo em papel, que realmente eu não considero esta a melhor ideia, porque eu acompanhei como jornalista várias vezes esta eleição por papel, porque não vamos esquecer que o voto eletrônico no Brasil existe de 2002 para cá. Eu cubro eleição desde 1985. Olha, eu já vi de tudo. Como é que era feito antigamente? Os partidos designavam os seus representantes para ficarem no entorno da mesa apuradora para verificar na hora que estava se separando os votos. Então, como se fosse na última eleição, seria assim se fosse em papel. Quer dizer, Bolsonaro, Haddad, Ciro Gomes, separava-se esses votos. Quando alguém virava as costas ou ia para algum lugar, abria margem para que você de alguma forma ali tivesse alguma manipulação. Uma manipulação inocente ou uma manipulação criminosa. Porque alguns já foram identificados como sendo pessoas que participavam à época do papel, né, para beneficiar um candidato A ou um candidato B. Agora, por amostragem é importante. Agora, não é uma coisa tão fácil você dizer assim, vamos mudar tudo agora. Por quê? O voto impresso já foi considerado inconstitucional em 2018 pelo Supremo Tribunal Federal. Teria que se rever a lei. O projeto foi criticado pela Justiça Eleitoral, porque é uma alternativa custosa, insegura demais, abandonar o modelo atual e voltar tudo para o papel. Eu acho que tem risco na apuração, já dei o exemplo prático agora há pouco. E a última tentativa de introduzir o voto impresso foi em 2015, né? Quando o deputado Jair Bolsonaro apresentou uma emenda de mini-reforma eleitoral feita naquele ano. O que está se tentando agora é discutir uma possibilidade intermediária de ser o voto auditável. Eu não li esse projeto, é uma falha minha, também não esperava que você fosse me perguntar assim de chofre, mas de qualquer maneira eu vou ler esse projeto, eu acho que vai ser difícil ele passar como se imagina, ainda que possa passar na Comissão de Constituição e Justiça, que eu acho difícil, mas ainda que passe, eu acho que quando chegar a plenário não vai se tocar nesse assunto. E lembrando, o presidente foi eleito nessa regra do jogo, né? Quer dizer, será que houve manipulação? Porque ele chegou a dizer, eu ganharia no primeiro turno, né? É uma suposição isso, né? E agora, certamente ele está preparando um terreno para a eventualidade de perder a eleição, né? Ter o que dizer mais adiante. O presidente Trump também era contra esse modelo de voto que os Estados Unidos têm lá por adoção, um pouquinho diferente do nosso, mas ele também era contra. Eu não acho que isso crie tranquilidade, não. É muito melhor quando alguém perde, reconhece a derrota e, para o bem da democracia, cumprimenta o seu adversário e segue em frente. Sidney Rezende, no Liberdade de Opinião. Sidney, boa segunda-feira, ótima semana para você. Até amanhã, hein? Grande abraço, Colombo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.